Olá, boa noite. Hoje o Realidade em Pauta traz um tema bem próximo de todos nós, os direitos dos consumidores. Afinal, sejam bens ou serviços, sempre estamos comprando ou contratando algo de alguém. Todos os dias, os consumidores lidam com violações de direitos e, mesmo assim, alguns ainda não sabem o que fazer para resolver esses conflitos. Para as pessoas que querem resolver, mas sem levar ao judiciário, existe o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON. No programa de hoje, a gente explica a diferença entre as competências entre PROCON e Juizado de Pequenas Causas. Muitas pessoas vão às compras todos os dias. Para alguns, a aquisição de produtos e serviços traz satisfação. O problema acontece quando o consumidor se depara com situações em que se sente lesado. Entrei numa loja, né, até de grande nome a loja, e quando eu saí com o produto que eu cheguei na minha casa, eu estava com um vício, né? Não funcionava, e quando eu voltei, por o presente ser para uma criança, quando eu voltei para a loja, não tinha um produto, virou uma bola de neve. Com a empresa de telefonia de celular é muito difícil, por causa mesmo você querendo pagar uma conta ou você tentando ser certo, você não consegue, ele sempre te manda para outro setor, sempre vem a musiquinha. Existem algumas condutas praticadas por fornecedores que pode ser enquadrada ou tipificada numa conduta penal, ou seja, num crime. É muito importante o consumidor, quando se sentir violado no seu direito, ele procure um advogado, um profissional da área para que possa orientá-lo. Em alguns casos, ele pode procurar a Delegacia de Proteção e Defesa do Consumidor. Aqui no estado de São Paulo, nós temos algumas comarcas, algumas cidades que são amparadas por essa delegacia especializada. Para efeitos de provas, o advogado orienta. O primeiro passo que o consumidor deve tomar é se proteger com provas por intermédio de documentos, e-mails, mensagens telefônicas e com testemunhas. Mas se o consumidor optar por resolver a situação utilizando vias administrativas, existe o PROCON. O PROCON ele existe na esfera administrativa, para que o consumidor possa resolver a sua questão sem que ele tenha que recorrer ao Poder Judiciário. É importante a gente ressaltar que a maioria dos consumidores que procuram o PROCON já entraram em contato com o fornecedor, tiveram uma experiência infelizmente insatisfatória com o saque, não houve uma solução efetiva ou até mesmo houve a negativa do direito do consumidor. Então é importante que ele procure o PROCON para tentar essa solução de forma individual. E mesmo que ele não resolva, esse dado de atendimento, ele leva ao que o PROCON possa mostrar para o mercado o que vem acontecendo efetivamente em todos os segmentos. E para o consumidor de forma individual, ele pode, mesmo quando ele não resolve a questão, ter mais documentos, mais informações para que ele possa depois ir para outras esferas, como para o Poder Judiciário. Mas o que acontece com as reclamações que chegam até o órgão? O PROCON vai elaborar o que a gente chama de CIP, é uma carta de informação preliminar, que é a primeira fase, o encaminhamento de um comunicado solicitando que o fornecedor apresente uma solução para aquele problema ou até mesmo uma defesa. É a oportunidade que a empresa tem de não deixar virar um processo administrativo. Não havendo solução no prazo convencionado pelo PROCON, que geralmente é de 10 dias, essa questão vai para uma segunda fase, que vira um processo administrativo e até passível de multa, principalmente quando a gente verifica uma conduta coletiva, uma prática reiterada da empresa sobre o mesmo tipo de reclamação e nenhuma solução apresentada para o consumidor. Além do mais, a coordenadora também explica que as empresas que se dedicam a resolver as demandas de clientes são um diferencial no mercado. O que a gente verifica é uma vontade de conciliar. É a empresa que se propõe a colocar, até como uma meta, como uma política interna, fazer a defesa do consumidor, atender esse seu cliente. Se ele não conseguiu reter no primeiro atendimento no saque e transbordou para um órgão de defesa do consumidor, a empresa hoje que se diferencia no mercado é essa que realmente acolhe essa demanda que infelizmente ele não conseguiu atender nessa primeira esfera, independente do seu tamanho ou da sua estrutura.
para a gente continuar esse assunto, eu converso aqui dentro do estúdio com Dori Bucô. Dori é consultor jurídico e atuou por mais de 20 anos no PROCON. Dori, muito obrigado pela sua companhia com a gente agora no Realidade em Pauta. Eu que agradeço, é um prazer, saudade já do pessoal. Dori, olha só, você tem uma vasta experiência na atuação pela defesa dos direitos do consumidor e também do fornecedor, né? São mais de 20 anos, quase 30 anos atuando nessa área. Você percebe que o consumidor, de maneira geral, conhece bem os direitos que tem? Eu não digo que ele conheça, ele tem mais informações, mais canais, principalmente, por exemplo, um programa como esse aqui, nosso, da TV Novo Tempo. Ele tem em disposição a internet, o código é de 1990, não existia internet, não existia celular. E hoje, na ponta do dedo, você tem muita informação. Então, você tem acesso. Tem o Google, tem o Face, você tem o WhatsApp, você tem a mídia inteira a seu dispor. E, claro, que o fornecedor também tem, o fornecedor que queira saber. E é bom não praticar o achismo. O que é isso? Eu acho que eu estou certo, eu vou fazer assim. Na dúvida, consulte, né, os órgãos, consulte esses chamados doutores, né, da informação, ou alguém que é um especialista para resolver. Isso do achismo é interessante, Dori, porque muitas vezes ocorre, talvez até por conta da internet, das redes sociais, as pessoas acabam divulgando informações que às vezes não são reais. Então, outras pessoas têm acesso a esse tipo de informação e passam a achar que tem algum direito que muitas vezes não tem. Por exemplo, sei lá, troca de produtos. Acha que porque pode trocar o produto a hora que quiser, do jeito que quiser, sem nenhum critério, e às vezes ficam incomodados, por exemplo, com o lojista que diz, não vou trocar essa peça. Então, não sou obrigado a trocar essa peça. Ontem mesmo aconteceu isso, a pessoa comprou um presente para uma pessoa, a esposa já tinha comprado também um outro presente, não se falaram, e aí ele queria trocar. Então, eu quero meu dinheiro de volta, mas a loja efetuou a venda do que ele pediu. No fim, ficou com crédito para uma futura situação. Mas isso aí por bondade da loja, por bondade, né? da loja, mas você só é obrigado, fornecedor, a resolver quando tem defeito. Isso é a previsão do artigo 18. Ô Dori, você acha que o Código de Defesa do Consumidor é acessível para o cidadão? Eu digo acessível no sentido de o texto do código é compreensível, porque o texto mesmo está, por exemplo, presente em todos os comércios, né? É obrigatório por lei que ele esteja disponível. Ele é um código, é um diploma legal que não tem palavras difíceis, não tem o chamado juridiquês, você não tem expressões em latim, então tudo isso ajuda. Está em todos os pontos, deve estar isso em todos os pontos de comércio, disposto ali, de fácil acesso, visível. Não é assim, se eu tenho o código, vou procurar. Não, acho que está com o gerente, ele saiu, deixou a chave trancada. Não, o código tem que estar disponível. Então, é importante saber isso. Agora, não precisa ser um jurista, basta observar. E se ele olha o código, você vai pegar as grandes palavras lá, ofertas, promoções, propaganda, responsabilidade, ele vai ter ali os segmentos. Aí já tem uma noção para onde ele vai. Com isso, ele pode ter uma leitura primeira. Claro. A gente mostrou na reportagem aí uma diferença entre o PROCON e o juizado de pequenas causas. Quando um consumidor tem algum problema com um serviço, com um comércio, a que ele deve recorrer primeiro? Ele pode ir direto ao juizado ou o caminho natural é primeiro o PROCON e como se subisse de instância? Para o pessoal de casa, são 3 caminhos que ele tem. Em primeiro lugar, procurar direto o comerciante, aquele com quem ele fez o contato para tentar resolver. Não sendo possível essa solução, e ele tem conhecimento que ele tem o direito, o PROCON é um órgão administrativo que vai ter uma conciliação, uma reunião, vai mandar a documentação e pode vir a multar o estabelecimento por falta de cumprimento da lei. O juizado já é um órgão que vai, se for o caso de direito do consumidor, nessa reunião, nessa conciliação, pode vir então a dar uma indenização para o consumidor. O PROCON não dá para o consumidor, ele autua contra o fornecedor. O juizado já faz alguma coisa, tanto contra o fornecedor quanto a favor do
nosso amigo consumidor. Talvez um dano moral, um dano material, tem uma escala chamado danos, né? A gravidade, eu paguei, mas fui negativado, perdi o emprego, perdi o financiamento, quer dizer, o grau da ofensa é que determina o valor da chamada indenização. Da indenização que o consumidor vai receber, claro. Agora, o Dori, nessa questão toda envolvendo, né, problemas que as pessoas costumam ter e aí vão reclamar ao PROCON ou ao juizado ou tentam resolver diretamente com o fornecedor ou com o comerciante, mas quando se trata da necessidade de buscar a justiça, normalmente o tempo de resposta como é que é? Segue o padrão da justiça comum ou tende a ser mais rápido? É mais rápido. Em média, em torno de 120 dias, 150 dias desde o início, às vezes até mais rápido, né? Tendo em vista a situação, o caso em si. Mas depende do acúmulo, da pauta, da procura, da ocasião, da época, né? Às vezes temos Natal, às vezes nós temos Dia das Mães, Dia dos Pais, dias chamados datas comemorativas, e acumula uma série de situações. Viagens, férias, tudo isso acontece. Perda de bagagem, a aeronave que não levantou o voo, você perdeu a conexão, perdeu o passeio. Então, tudo isso, às vezes, gera um congestionamento de procura das pessoas em épocas iguais. Aliás, você falou sobre viagens, isso é uma coisa importante, porque a gente continua, Dori, com alguns problemas com relação a viagens, que é a questão da bagagem, da cobrança de bagagem despachada, né? Isso continua sendo um problema e é um exemplo que eu acho muito interessante para a gente discutir aqui no próximo bloco. Legal. Sobre como a legislação tenta proteger o consumidor, mas, por outro lado, parece que as coisas vão na contramão disso tudo. É verdade. A gente tem que ir para o intervalo agora, uma pausa de 2 minutos, coisa rápida. Na volta, você vai conhecer o que é o Centro Judiciário de Conflitos e Cidadania. Não sai daí que a gente volta já.